Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, dia 15, o Bom Dia Maranhão já começa destacando. Na série de reportagens sobre a situação das estradas estaduais, a MA 202, a temível estrada da Maioba, apesar de recente obra, condutores continuam denunciando a péssima condição da via. E dezenas de atingidos por barragens ocuparam a sede do Meio Ambiente aqui na capital e reivindicaram a reparação dos danos causados por uma empresa em Godofredo Viana. E o Mercado Central de Caxias registrando um aumento na procura por pescados e frutos do mar. E ainda nesta edição, no Dia do Consumidor, quais os cuidados que a gente deve ter na hora de aproveitar as promoções? É daqui a pouco, viu? Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no nosso Bom Dia, que já está no ar. Muito bom dia, começando mais uma edição, que esta terça-feira seja de muita coragem, disposição, mas também de esperança, tá? Você aí do outro lado, nosso muito obrigado por todos os dias a gente fazer essa corrente, né? Você aí do outro lado e a gente por aqui, afinal de contas, é só uma tela que divide a gente, né? No 91968622, você sempre está com a gente, claro, é um prazer todos os dias ter aí a sua audiência do outro lado. Você, claro, todos os dias também aqui com a gente, sempre aproveitando as principais informações, a exemplo das imagens nas ruas. É isso, os principais corredores de trânsito, você confere por aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Na tela você já vê destacado ali a Avenida das Cajazeiras, região do Anel Viário, região central aqui na nossa capital. Você vê o fluxo de carros, também de ônibus, aliás, 60% segue a frota aqui na nossa capital, com 25 dias de greve. Bom, e você pode participar com a gente no 91968622, já sabe que esse é o seu contato, né? Todos os dias fazendo por ele a sua denúncia ou então a sua sugestão de pauta. E também pode mandar seu bom dia, tá? 91968622, como eu disse ainda há pouco, não tem distância não. Você aí na sua cidade pode fazer contato aqui com a nossa produção ao longo de todos os dias, tá bom? Vamos começar então o nosso Bom Dia de hoje, inclusive destacando mais uma vez na nossa série de reportagens sobre como é que estão as estradas maranhenses, hein? Você que trafega deve saber exatamente o que eu estou falando. E considerada uma das recordistas em número de acidentes, a MA 202, a chamada Estrada da Maioba, infelizmente deve seguir registrando ainda mais ocorrências. Isso porque, apesar da recente obra, a situação da via é considerada um verdadeiro pesadelo para os condutores. Nesse ponto, o trânsito lento denuncia o problema. São vários buracos e lama, obrigando os condutores a reduzir a velocidade. Mesmo assim, é difícil escapar. O local fica bem na saída de um condomínio e o fluxo é intenso. Esta motorista tem dificuldade até para seguir em frente. Tudo isso em plena MA 202, a estrada da Maioba. Quem passa pelo local reclama da situação, que não é de hoje. Que faz essa roda todo santo dia aqui é muito difícil, complicado. Prejuízo, né? Prejuízo, e cada dia é pior. E quando chove? É que não passa. Quando chove é que não passa, aí complica. Este professor, doutor em engenharia civil, explica que para que as condições sejam adequadas, algumas etapas precisam ser cumpridas. Ou também aquele pavimento tem ali uma drenagem que é ineficiente. Então, as panelas, os buracos, elas vão aparecer e aí esses remendos eles têm que ser adotados das boas técnicas de engenharia, que são aí normatizadas, para que cada reparo seja feito de forma específica para a severidade daquele dano. Uma drenagem que não está funcionando. Então, sempre que acumular água naquele local, vai abrir aí um novo problema, um novo buraco. Então, você está resolvendo aí o sintoma e não a causa. Então, por mais que você execute a boa técnica de engenharia, siga as normas, se você não tratar a causa, né, e aí vai depender dos diversos trechos aí da rodovia, mas se você não ataca a causa, você só vai ficar tratando os sintomas. Por se tratar de uma rodovia estadual, este motorista fala que esperava um cenário diferente. Por ser uma MA, deveria ter uma qualidade melhor do asfalto, né? Essas buraqueiras acabam danificando a suspensão dos carros, atrapalha o trânsito também, porque acaba parando aí a maioria das vezes o trânsito numa MA dessa. E automaticamente confunde todos nós aí, não tem uma sinalização, não tem um respeito no trânsito.
Isso acaba atrapalhando o dia a dia da gente aí. Pode não parecer, tá? Mas passou recentemente por obras essa MA. Bom, e a Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a Sinfra, informa que foram executados serviços de tapa-buraco e ainda limpezas realizados pela empresa Edecôncio. Nós questionamos também o valor pago para executar os serviços, mas o governo do Maranhão não respondeu à nossa solicitação. E o problema continua. E uma outra estrada estadual que vem acarretando acidentes com vítimas é a MA 203. Agora, neste fim de semana, um acidente entre um carro e uma moto deixou pelo menos 3 pessoas feridas. A rodovia registra acidentes constantemente, boa parte deles de forma grave. No fim de semana, o acidente entre um carro e uma moto deixou 3 pessoas feridas. Segundo especialistas, são vários os motivos na MA 203. Um deles é a imprudência dos condutores e dos pedestres. Neste ponto, flagramos um pedestre caminhando na faixa exclusiva de ônibus. Logo depois, o motociclista também usa a faixa exclusiva. O mesmo faz um motorista desse carro. No outro ponto, o retorno irregular. Um outro problema, segundo especialistas, está no formato que a rodovia ganhou após as obras realizadas pelo governo do estado, o que provocou em alguns pontos o excesso de sinalização. Nesse aqui, por exemplo, são vários semáforos próximos no mesmo sentido e com indicações diferentes. O condutor maranhense não está acostumado com esse tipo de parada em canteiros que intermediam faixas de rolamento, estreitamentos abruptos da via, né? Adensamento semafórico intenso, como ali em frente à UPA. Isso tudo tira a atenção do condutor, porque você tem uma via que, pelo processo construtivo, ainda não foi consolidada. Questões que, para o engenheiro de trânsito, podem sim ser resolvidas, desde que correções sejam adotadas. É possível fazer, sem ter que refazer toda a via, como alguns pensam. Nós vamos atuando pontualmente e devolvendo aquela condição normal da via. Essa mesma via que há anos passa por reforma e sequer se sabe quando vai acabar essas tantas etapas aí de construção nesta mesma MA. Agora, o detalhe é que nenhuma ação preventiva, sequer educativa, foi realizada ao longo de todo esse tempo para que os condutores possam entender como trafegar por lá também, né? 7h23. A gente segue agora conversando exatamente com o Arthur Oliveira, porque no Dia Nacional de Luta dos Atingidos por Barragens, dezenas de integrantes do movimento ocuparam ontem a sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é a SEMA. E aí a gente vai saber com o Arthur agora por que essa situação acontece e quais são as reivindicações a ponto desses atingidos, dessas pessoas, fazerem esse movimento, hein, Arthur? Muito bom dia para você. Exatamente, muito bom dia a você, bom dia a todos. Essa ocupação ocorreu ontem à tarde na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que faz parte de uma mobilização nacional. Foram 60 pessoas que fizeram essa ocupação e fez parte do Dia Nacional da Luta dos Atingidos por Barragem. Eles reivindicam a reparação de danos causados por uma empresa no município de Godofredo Viana, uma empresa que trabalha com esse tipo de obra, com barragens, né? Além da regularização do fornecimento de água potável para as comunidades atingidas e a reparação de danos causados por um rompimento de uma barragem naquela região. Em nota, a Secretaria, a SEMA, né, informou que está dialogando com essas pessoas e que, inclusive, já tem um novo encontro marcado, uma nova rodada de negociações para tratar sobre essas reivindicações. Viu, Kate? Muito bem, Arthur. Obrigada aí pela informação. Nosso jornalismo atento a mais esta situação. Bom, de São Luís, a gente vai agora percorrer as regiões do interior do Maranhão, chamar os nossos repórteres aqui, porque tem ocorrência de som, né, alto aí em Imperatriz. É isso, Emerson? Ocorrência, assim, inclusive, que gerou, por exemplo, uma operação para combater esse tipo de prática, né? Muito bom dia para você, Emerson. Bom dia, Kate. Bom dia a toda a equipe.
Exatamente, abrindo o porta-mala e soltando o som, né? A toda altura mesmo. Felizmente isso tem incomodado muita gente aqui em Imperatriz. E a Operação Sossego é uma operação realizada envolvendo aí a CETRAN, Polícia Militar, Polícia Civil, homens do Corpo de Bombeiros, secretarias municipais também, como a Secretaria do Meio Ambiente e de Planejamento Urbano. Uma operação que existe até mesmo para fiscalizar a questão dos decretos relacionados à Covid-19 nos estabelecimentos comerciais, mas também com uma etapa voltada para essa questão do abuso, né, sonoro, principalmente o som automotivo, o som em veículos parados na porta de estabelecimentos ou mesmo ali na frente de residências, promovendo, né, o excesso no volume do som, incomodando as pessoas. Então isso, só no último final de semana, em mais uma etapa dessa operação, foram 13 autuações por este motivo, né, por som alto, além de outras situações também que foram encontradas durante a fiscalização. Kate. Emerson, se todo mundo tivesse aquela máxima, né, se o meu direito ele termina quando o teu começa, a gente ia se respeitar muito mais, né? Bom senso, afinal de contas, porque não dá para aguentar esse som tão alto dessa forma, né? Emerson, você está agora nesta avenida que é considerada muito movimentada. Diz pra gente em que ponto que você está. Avenida Getúlio Vargas, aqui é o centro da cidade, né? Considerado o coração comercial, porque eu estou aqui com um pé no calçadão, né, e o outro aqui na Avenida Getúlio Vargas. Quem vem aqui na Rua Souza Lima tem a opção de entrar a Getúlio Vargas, pode ir até a BR-010, setor de entrocamento, muito viadutos, bem, atravessar a cidade e seguindo aqui pega a outra parte aqui central também. Toda essa região é de comércio, Kate. Muito bem, Emerson. Obrigada aí pela informação. Vamos para Caxias agora, porque o dia por lá vai ser de inscrições relacionadas a casas, é isso, Raquel? Inclusive um programa municipal que deve beneficiar as pessoas de baixa renda. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você e para todo mundo, Kate. Exatamente, pessoas, né, aqui em Caxias que vivem em condições precárias de moradia ou que tem um terreno que não conseguiu construir até agora o seu imóvel, vai ter uma oportunidade, né, de ter o seu sonho realizado. É que a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, abre hoje, inscrições e atualizações para o Programa Municipal Minha Casa é 10, que vai entregar 10 casas gratuitas e já regularizadas para pessoas, né, que atendem a esse perfil. Essas inscrições começam hoje e vão até a próxima sexta-feira. Serão realizadas nos CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social. E para participar desse programa, é claro, necessário atender alguns pré-requisitos, como não ter participado de nenhum outro programa habitacional municipal, estadual ou da União, não possuir nenhum terreno ou imóvel em seu nome e, claro, residir em Caxias há pelo menos 2 anos. Volto com você, Kate. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada pela informação. Bom, e você já pensou morar pertinho aí da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? É uma maravilha. Pois é, hoje você tem essa oportunidade, porque chegou a sua hora. É o Costa Araçagi Condomínio Clube. É para você, viu? Tem ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. A área de lazer é completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Dá certinho para sua família. Pode chamar no WhatsApp para poder fazer o melhor negócio da sua vida. É o 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, viu? O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Tô indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre o Dia do Consumidor. Quais são os cuidados, hein, na hora de aproveitar aquelas chamadas promoções e, claro,
não cair em nenhuma cilada, tá? E também a gente vai para Caxias, saber por lá que o Mercado Central está registrando aumento na procura por pescados e frutos do mar. E claro que tem a sua participação no 91968622, tá? Muita coisa, não sai daí não que eu tô voltando. De volta, são 7 horas e 33 minutos. Hoje é terça-feira, né? Todos os dias a gente traz aqueles recadinhos importantes e necessários para a nossa vida. Tô falando de você, dona de casa, você também que é dono de casa. A gente acorda muitas vezes querendo dar aquela mudada na casa da gente, né? Então, que tal mudar com oportunidades, hein? Tô falando da Liliane, porque você sabe, todo dia a gente traz dicas aqui de como economizar. E na Semana do Consumidor não tá diferente, não. E hoje é ela, a Deusa, minha amiga lá da Liliane, da Estrada da Maioba, é isso? Estrada de Ribamar, não é isso? Ela traz pra gente, então, as novidades de hoje. É contigo, hein, Deusa? Muito bom dia. Bom dia, Kate. Bom dia, São Luís e região. É um prazer estar aqui de volta na Difusora para falar da Liliane. Sou a Deusa, gerente da loja Liliane da Estrada de Ribamar. E é muito bom estar aqui para falar para vocês de ofertas. Bora falar de promoção, porque é isso que o povo gosta, certo? E na Semana do Consumidor, a Liliane preparou para você ofertas incríveis em toda a loja, especialmente na nossa linha de móveis, tá? Hoje nós temos conjunto estofado 2-3 lugares por apenas R$ 999. Temos cozinha em aço 3 peças por apenas R$ 899. Conjunto de mesas 4 cadeiras por apenas R$ 699. Temos lavadora 10 quilos semiautomática por apenas R$ 449. Lavadora automática a partir de R$ 1.699. E o melhor de tudo é que você pode comprar qualquer móvel parcelando até 12 vezes no carnê Liliane e começa a pagar só daqui a 60 dias. Maravilha, olha que coisa boa. Então já sabe, né? Então, olha outro endereço bacana para você, Estrada de Ribamar, passa por lá, você que está por aí pertinho no entorno, então passa por lá que tem novidade, principalmente nessa semana que é do consumidor. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, trazer aqui oportunidades nesse sentido com esse assunto, tá? Bom, e nesse período de quaresma, o Mercado Central de Caxias tem registrado um aumento significativo na procura por pescados e frutos do mar. No Mercado Central de Caxias, a procura por peixes e outros pescados e frutos do mar se intensificou desde a quarta-feira de cinza. A tradição católica recomenda evitar o consumo de carne vermelha na quaresma, especialmente na Semana Santa. Seu Ivaldo Pereira, feirante há 40 anos, conhece bem essa mudança de preferência dos clientes e já abasteceu o box com uma variedade de peixes. Tem vários tipos de peixe aqui. Nesse supermercado tem, mas não tem do jeito que a gente tem aqui, não trabalha aqui. Tem, nós vende matrinchã, vende branquinho, vende peixe do rio, tilápia, tambaqui, pescada amarela, camarão. É o peixe que sai mais por aí para a Semana Santa. O quilo do tambaqui custa R$ 14, mas pode variar para mais ou para menos, dependendo da negociação entre cliente e vendedor. A tilápia custa R$ 18 o quilo e é o segundo na preferência de muitos clientes. Já a dona Maria José gosta de outro tipo de peixe. Piranha, eu deixo peixe com matar. Na família de Luiz Carlos, pelo menos 2 vezes por semana, o peixe é o prato principal durante a quaresma. Um costume que ele aprendeu com os mais velhos. Pela Coreia mesmo, Semana Santa. Na culinária tradicional desse período do ano, há ainda 2 itens que não podem faltar. Porém, os preços não são muito convidativos. O bacalhau custa R$ 75 o quilo no Mercado Central de Caxias. O camarão vermelho, R$ 80. É isso, tem que procurar, né? 7 horas e 37 minutos. Você que está assistindo a gente, me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por algum tipo de situação de urgência na madrugada? Ou então durante os feriados, precisou de atendimento médico, não conseguiu? Foi para uma consulta, saiu de lá com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar. Porque conta com uma equipe de médicos e também outros profissionais. Eles estão disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, viu? E com todo o apoio necessário. Nesse momento de pandemia,
pandemia, então, bora continuar permanecendo aí na segurança dos nossos lares, mas não se preocupa não, porque a Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. E além de tudo isso que eu falei aqui, de todos esses cuidados, você também pode adquirir descontos em medicamentos e consultas. E é tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta ligar no DDD 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. Muito bem, a gente segue agora falando sobre o Dia do Consumidor. E olha, a semana inteira a gente vai alertar por aqui, porque apesar das comemorações, é preciso ter muita expertise e observar quando realmente existe uma promoção. Vamos conversar agora com o Arthur Oliveira para saber como é que a gente precisa ficar atento aí para não cair naquela chamada casquinha de banana, hein, Arthur? Exatamente, Kate, bom dia a você, bom dia a todos. Dia do Consumidor agora e a gente vai falar, né, sobre as principais preocupações aí do consumidor. Eu estou aqui com a Nathalie Oliveira, ela é advogada. Muito bom dia, primeiramente. Muito tem se falado nessa semana sobre combustíveis, né? Como o consumidor pode aí saber se ele está pagando um preço justo ou não pelo combustível? Bom dia, pessoal que está nos acompanhando. Bom dia, Arthur. Nós precisamos principalmente nos manter informados em relação aos nossos direitos. Então, nós precisamos estar atenados a notícias, precisamos pesquisar na internet, lembrar sempre de fazer a pesquisa de preço nesse período, principalmente considerando a alta e a queda repentina que tem acontecido, tem nos surpreendido, principalmente a alta, né? Então, sempre nos manter atentos e informados para que a gente saiba se está pagando o preço que realmente deve ser pago. As ofertas de produtos em geral acontecem não só no meio físico, mas na internet também, pela internet. Quais são as orientações? Nós temos que, principalmente a partir do período da pandemia, os índices de compra online eles subiram significativamente. Então, como é que a gente vai se manter seguro nesse ambiente? Principalmente fazendo pesquisas e compras em sites confiáveis. Se eu não confio na reputação daquele site, eu evito comprar nele e vou buscar por alternativas mais seguras. A gente precisa lembrar que um dos direitos básicos do consumidor é a informação, mas também precisamos buscar por ela e não só esperar que ela chegue prontamente a cada um de nós enquanto consumidor. Como evitar um golpe numa compra virtual? Mais uma vez, a gente tem sites que podem possibilitar a pesquisa da reputação, evitar o uso do cartão de crédito sempre que possível. Além disso, quando fizer compra no cartão de crédito, atentar para a possibilidade de um número próprio para compras online, justamente a fim de garantir essa questão de segurança. Questão de troca de produtos, quais são as regras que regem essa troca de produtos, tanto no meio virtual quanto no meio físico? Nós temos que, pelo CDC, o prazo de 30 dias para produtos que sejam duráveis e 90 dias para na verdade, o contrário. Nós temos 90 dias para produtos que sejam duráveis e 30 para produtos não duráveis. Além disso, as compras que são feitas pela internet, elas ainda garantem para a gente a possibilidade do direito de arrependimento. Então, eu comprei o produto, me arrependi, eu tenho 7 dias para fazer a devolução e pedir a troca ou mesmo o dinheiro de volta. Muitíssimo obrigado aí pelas dicas. A gente conversou aqui com Nathalie Oliveira. Arthur, ela é advogada. Pois não, Arthur, Kate? Arthur, uma pergunta ainda para a nossa especialista. Para quem está em casa, que muitas vezes cai nessa cilada, não observa algum tipo de vício, está ali com algum problema o produto, ou então observou que foi enganado de alguma forma. Quais são os canais diretos que esse consumidor tem para poder fazer a reclamação e buscar o saciamento, de repente, dos seus direitos? Aí, vou repassar a sua pergunta. A Kate Almeida fez uma pergunta do estúdio, né? Caso a pessoa tenha dificuldades, né? Encontre algum problema no produto ou mesmo já seja vítima do golpe, quais meios ela deve procurar para resolver esse problema? O Código de Defesa do Consumidor ele traz um arcabouço protetivo muito grande para cada um de nós, então nós precisamos atentar a esses direitos que são estabelecidos lá. E um deles é, inclusive, que o Estado ele deve garantir a proteção do consumidor. Então, nós temos órgãos capazes de fazer essa regulamentação e trazer essa proteção, como é o caso do PROCON, e até mesmo a própria Defensoria Pública do Estado. A gente pode se direcionar até ela para resolver esses problemas. Pois está esclarecido aí, né? Tem toda uma forma de como prevenir, mas uma vez, se o problema acontecer,
também existem os meios que o consumidor deve procurar, né, Kate? Exatamente, né? Afinal de contas, obrigada, viu, Arthur? Afinal de contas, quando a gente está um pouco mais informado e sabe daquilo que realmente a gente precisa, claro que a gente vai buscar os nossos direitos, tá? São 7h42, eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta, tem a sua participação no 919-686-22 e ainda os nossos bastidores da política. É um instante só, viu? Sai daí não. De volta, gente. Olha, se liga nessa dica importante que a gente está trazendo aqui no Bom Dia, tá? Se você ainda não tem o seu plano de saúde, aproveita que março é o mês da mulherada na Humana Saúde. Isso mesmo, o mês da mulher Humana Saúde. Você não pode perder as oportunidades e também as facilidades que só a Humana tem para oferecer. E claro, sabe por quê? Porque na Humana Saúde tem um plano ideal só para você. Seja qual for o seu estilo e somente em março, viu? Muita atenção nessa dica. Planos a partir de R$ 102,91 ao mês. Quer saber mais? Olha as informações aí. Você já pode anotar o número, pega o celular, é o 3334-6000. 3334-6000. Cuide de você, cuide da sua família e conte com a Humana Saúde. Porque você sabe, né, que cuidar é humana. Bom, a gente segue por aqui porque está na hora agora de falar sobre política com ele, John Coutrin. Bom, profissionais da educação aqui na capital estiveram presentes durante uma sessão realizada na Câmara, reivindicando o reajuste salarial da categoria. Mais uma vez, os profissionais da educação de São Luís se reuniram para acompanhar a sessão desta segunda-feira. A categoria reivindica reajuste salarial que atenda aos mais de 7 mil professores. O projeto de lei que tramita na Câmara garante a atualização dos salários somente de 150 professores da ativa e de 740 já aposentados. Esse projeto que está na Câmara não pode nem ser votado. A maioria dos professores que entram na rede pública tem formação de nível superior. Então é preciso valorização desses profissionais. No entendimento de boa parte dos parlamentares, o mais indicado seria o projeto ser encaminhado para as comissões da Casa, já que da maneira que foi proposto, as chances são grandes dele ser rejeitado em votação. Se entrar na pauta em caráter de urgência, nós vamos derrubar esse projeto para que volte à Prefeitura e ela encaminhe sim um projeto que contemple toda a categoria. Não sendo dessa forma, está fora de cogitação. Para o líder do governo municipal na Câmara, o vereador Raimundo Penha, que recentemente assumiu a função após convite do prefeito Eduardo Braide, o mais importante é que ocorra o diálogo em torno da questão, para que a decisão final seja favorável para ambas as partes. O reajuste de 33% no piso é para aqueles que ganham menos do que o piso, e a mesa de negociação ela precisa continuar entre professores e a Prefeitura de São Luís, buscando uma proposta razoável para aumento do salário da categoria de professores. Muito bem, comigo aqui já o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Bom, na esfera federal a gente traz a informação do Senado que por lá a investigação já chegou, inclusive a nomes que estariam fazendo ameaças aí à senadora Elisiane, né? Isso mesmo. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu uma entrevista e falou, Kate, né, que já foram identificados os autores das ameaças feitas à senadora Elisiane Gama e outros senadores por conta de um projeto de lei que tramita ali no Senado Federal, no que diz respeito à flexibilização do Estatuto do Desarmamento, ou seja, que confere aí, Kate, né, a possibilidade haver a possibilidade das pessoas terem com mais facilidade aí a questão do porte de armas, né? E isso a senadora diz que precisa ser feita algumas readaptações a esse projeto, e aí por conta disso, né, ela sofreu ameaças, foram enviados e-mails ali com frases ofensivas e ameaçadoras à senadora Elisiane Gama, ao senador Eduardo Girão e tantos outros. O presidente do Senado diz que já foram identificados os autores que enviaram esses e-mails. Ele disse que ainda não vai revelar os nomes porque o processo corre aí em segredo, em sigilo, mas que terá toda a punição conforme a lei a essas pessoas. Então, a gente aguarda aí, né, que essas pessoas que se escondem atrás, né, na internet possam ser punidas conforme diz respeito à lei. Muito bem. John, daqui a pouquinho, então, às 13h15, você volta com a gente? Isso, de volta daqui a pouquinho, Kate, né? Só dando uma notinha rápida, né? Ontem o senador Everton fez uma reunião ali com o grupo dele,
E já tem uma agenda marcada para sexta em São Luís, no final de semana Tum e Fortuna, não é? E ainda, Kate, o PP, que também, né, não estava presente na reunião porque já declarou apoio ao vice-governador Cássio Brandão. Inclusive um evento aí do PDT na sexta-feira também. Tem evento, né? Aqui em São Luís, do PDT. Do PDT, Tudo bem, exatamente. logo mais a gente detalha um pouco mais, às Isso aí. 13h15. Bom, e a sua participação? Kate manda aqui um beijo para o Nildon Gabriel, aqui no Primavera. Não perde aqui o jornal. Muito obrigada, um beijo para você. Também agradecer aqui a participação do pessoal que fala com a gente todos os dias, a Ravena. Ravena, muito obrigada, está lá em São Bento, sempre aqui com a gente, a Inajara também. Oi, Kate, aqui é o Rogério, estou na cidade olímpica, manda um abraço aqui pra gente, claro, já mandei. Bom dia, Kate, eu sou o Lorival, estou em Santa Inês. Opa, obrigada também, diz que está indo para Imperatriz. Pessoal aqui denunciando no Nova Terra, aqui, ocupação indevida, pessoal lá cometendo assaltos, a gente vai passar para a nossa produção, tá certo? Também, finalmente, queria abraçar aqui o seu José. Alô, seu José, seu Ivan também, no bairro da Alemanha, muito obrigada, mandando aqui também sugestões de pauta para a gente, a nossa produção entra em contato. Bom dia, Kate, manda um beijo aí para o povo de Vitória do Mearim. Opa, muito obrigada, é o Garros. Obrigada, querido. Estou indo embora, mas amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo no coração, sobretudo para aqueles que a gente não consegue mandar, tá bom? Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Se cuidem, tá? Imagens ainda ao vivo ali da Praça Deodoro, centro da nossa capital. Tchau, gente!